Resolveu esperar o sol descer um pouco antes de seguir com suas ovelhas em direção ao campo. Daqui a 3 dias, iria estar com a filha do comerciante. Começou a ler o livro que tinha conseguido com o padre de Tarifa. Era um livro grosso. As ovelhas estavam na entrada da cidade, no estábulo de um novo amigo seu. Conhecia muita gente por aquelas bandas, e por isso gostava de viajar. A gente sempre acaba fazendo amigos novos, e não precisa ficar com eles dia após dia. Quando a gente vê sempre as mesmas pessoas, e isto acontecia no seminário, terminamos fazendo com que elas passem a fazer parte de nossa... que falava de um enterro logo na primeira página. Além disso, o nome dos personagens eram complicadíssimos. Se algum dia escrevesse um livro, pensou ele, ia colocar um personagem aparecendo de cada vez, para que os leitores não tivessem que ficar decorando nomes. Quando conseguiu concentrar-se um pouco na leitura, e era boa porque falava de um enterro na neve, o que lhe transmitia uma sensação de frio debaixo daquele imenso sol, um velho sentou-se ao seu lado e começou a puxar conversa. "O que eles estão fazendo?" perguntou o velho, apontando para as pessoas da praça. "Trabalhando?" respondeu o rapaz secamente, e voltou a fingir que estava concentrado na leitura. Na verdade, estava pensando em tosquiar as ovelhas na frente da filha do comerciante, para ela atestar como ele era capaz de fazer coisas interessantes. Já havia imaginado esta cena uma porção de vezes. Em todas elas, a menina ficava deslumbrada quando ele começava a lhe explicar que as ovelhas devem ser tosquiadas de trás para a frente. Também tentava se lembrar de algumas boas histórias para contar a ela enquanto tosquiava as ovelhas. A maior parte ele tinha lido nos livros, mas ele iria contar como se tivesse vivido pessoalmente. Ela nunca ia saber a diferença, porque não sabia ler livros. O velho, entretanto, insistiu. Falou que estava cansado, com sede, e pediu um gole de vinho ao rapaz. O rapaz ofereceu sua garrafa. Talvez o velho ficasse quieto. Mas o velho queria conversar de qualquer maneira. Perguntou que livro o rapaz estava lendo. Ele pensou em ser rude e mudar de banco, mas seu pai havia lhe ensinado o respeito pelos mais velhos. Então, estendeu o livro para o velho por 2 razões. A primeira é que não sabia pronunciar o título, e a segunda era que, se o velho não soubesse ler, ia ele mesmo mudar de banco para não sentir-se humilhado. Disse o velho, olhando o volume por todos os lados, como se fosse um objeto estranho. É um livro importante, mas é muito chato. O rapaz ficou surpreso. O velho também lia e já lera aquele livro, e se o livro era chato, como ele dizia, ainda dava tempo de trocar por outro. É um livro que fala o que quase todos os livros falam, continuou o velho, da incapacidade que as pessoas têm de escolher seu próprio caminho, e termina fazendo com que todo mundo acredite na maior mentira do mundo. Qual é a maior mentira do mundo? Indagou surpreso o rapaz. É esta. Em determinado momento de nossa existência, perdemos o controle de nossas vidas, e ela passa a ser governada pelo destino. Esta é a maior mentira do mundo. Comigo não aconteceu isto, disse o rapaz. Queriam que eu fosse padre e eu resolvi ser pastor. Assim é melhor, disse o velho, porque você gosta de viajar. Ele adivinhou meu pensamento? Refletiu o rapaz. O velho, entretanto, folheava o livro grosso sem a menor intenção de devolvê-lo. O rapaz notou que ele vestia uma roupa estranha, parecia um árabe, o que não era raro naquela região. A África ficava a apenas algumas horas da Tarifa, e era só cruzar o pequeno estreito num barco. Muitas vezes apareciam árabes na cidade, fazendo compras e rezando orações estranhas várias vezes por dia. "De onde é o senhor?" perguntou. "De muitas partes." "Ninguém pode ser de muitas partes," o rapaz falou. "Eu sou um pastor e estou em muitas partes, mas sou de um único lugar, de uma cidade perto de um castelo antigo. Ali foi onde eu nasci." "Então, podemos dizer que eu nasci em Salém." O rapaz não sabia onde era Salém, mas não quis perguntar para não sentir-se humilhado com a própria ignorância. Ficou mais algum tempo olhando a praça. As pessoas iam e vinham e pareciam muito ocupadas. "Como está Salém?" perguntou o rapaz procurando alguma pista. "Como sempre esteve."
Ainda não era uma pista, mas sabia que Salem não estava em Andaluzia, senão ele já a teria conhecido. E o que você faz em Salem? Insistiu. O que faço em Salem? O velho pela primeira vez deu uma gostosa gargalhada. Ora, eu sou o rei de Salem. As pessoas dizem coisas muito estranhas, pensou o rapaz. Às vezes, é melhor estar com as ovelhas que são caladas e apenas procuram alimento e água. Ou é melhor estar com os livros que contam histórias incríveis sempre nas horas que a gente quer ouvir. Mas quando a gente fala com pessoas, elas dizem certas coisas e ficamos sem saber como continuar a conversa. Meu nome é Melquisedeque, disse o velho. Quantas ovelhas você tem? O suficiente, respondeu o rapaz. O velho estava querendo saber demais sobre sua vida. Então estamos diante de um problema. Não posso ajudá-lo enquanto você achar que tem ovelhas suficientes. O rapaz se irritou. Não estava pedindo ajuda. O velho é que tinha pedido vinho, conversa e livro. Me devolva o livro, disse. Tenho que ir buscar minhas ovelhas e seguir adiante. Me dê 1/10 de suas ovelhas, disse o velho, e eu lhe ensino como chegar até o tesouro escondido. O rapaz tornou então a lembrar-se do sonho, e de repente tudo ficou claro. A velha não tinha cobrado nada, mas o velho, que era talvez seu marido, ia conseguir arrancar muito mais dinheiro em troca de uma informação que não existia. O velho devia ser cigano também. Antes que o rapaz dissesse qualquer coisa, porém, o velho abaixou-se, pegou um graveto e começou a escrever na areia da praça. Quando ele se abaixou, alguma coisa brilhou dentro do seu peito, com tanta intensidade que quase cegou o rapaz. Mas, num movimento rápido demais para alguém da sua idade, tornou a cobrir o brilho com o manto. Os olhos do rapaz voltaram ao normal e ele pôde enxergar o que o velho estava escrevendo. Na areia da praça principal da pequena cidade, ele leu o nome do seu pai e de sua mãe. Leu a história de sua vida até aquele momento, as brincadeiras de infância, as noites frias do seminário. Leu o nome da filha do comerciante, que não sabia. Leu coisas que jamais contara para alguém, como o dia em que roubou a arma do seu pai para matar veados, ou sua primeira e solitária experiência sexual. Sou o rei de Salem, dissera o velho. Por que um rei conversa com um pastor? Perguntou o rapaz, envergonhado e admiradíssimo. Existem várias razões. Mas vamos dizer que a mais importante é que você tem sido capaz de cumprir sua lenda pessoal. O rapaz não sabia o que era lenda pessoal. É aquilo que você sempre desejou fazer. Todas as pessoas no começo da juventude sabem qual é sua lenda pessoal. Nesta altura da vida, tudo é claro, tudo é possível, e elas não têm medo de sonhar e desejar tudo aquilo que gostariam de ver fazer em suas vidas. Entretanto, à medida em que o tempo vai passando, uma misteriosa força começa a tentar provar que é impossível realizar a lenda pessoal. O que o velho estava dizendo não fazia muito sentido para o rapaz, mas ele queria saber o que eram forças misteriosas. A filha do comerciante ia ficar boquiaberta com isto. São as forças que parecem ruins, mas, na verdade, estão ensinando a você como realizar sua lenda pessoal. Estão preparando seu espírito e sua vontade, porque existe uma grande verdade neste planeta. Seja você quem for ou o que faça, quando quer com vontade alguma coisa, é porque este desejo nasceu na alma do universo. É sua missão na Terra. Mesmo que seja apenas viajar, ou casar com a filha de um comerciante de tecidos, ou buscar um tesouro, a alma do mundo é alimentada pela felicidade das pessoas, ou pela infelicidade, inveja, ciúme. Cumprir sua lenda pessoal é a única obrigação dos homens. Tudo é uma coisa só. E quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você realize seu desejo. Durante algum tempo ficaram em silêncio, olhando a praça e as pessoas. Foi o velho quem falou primeiro. Por que você cuida de ovelhas? Porque gosto de viajar. Ele apontou um pipoqueiro com sua carrocinha vermelha, que estava num canto da praça. Aquele pipoqueiro também sempre desejou viajar quando criança,
mas preferiu comprar uma carrocinha de pipoca, juntar dinheiro durante anos. Quando estiver velho, vai passar um mês na África. Jamais entendeu que a gente sempre tem condições para fazer o que sonha. Devia ter escolhido ser um pastor, pensou em voz alta o rapaz. Ele pensou nisto, disse o velho. Mas os pipoqueiros são mais importantes que os pastores. Os pipoqueiros têm uma casa, enquanto os pastores dormem ao relento. As pessoas preferem casar suas filhas com pipoqueiros do que com pastores. O rapaz sentiu uma pontada no coração, pensando na filha do comerciante. Em sua cidade devia haver um pipoqueiro. Enfim, o que as pessoas pensam sobre pipoqueiros e sobre pastores passa a ser mais importante para elas que a lenda pessoal. O velho folheou o livro e distraiu-se lendo uma página. O rapaz esperou um pouco e o interrompeu da mesma maneira como ele o havia interrompido. Por que você fala estas coisas comigo? Por que você tenta viver sua lenda pessoal e está a ponto de desistir dela? E você aparece sempre nestas horas? Nem sempre desta forma, mas jamais deixei de aparecer. Às vezes, apareço sob a forma de uma boa saída, uma boa ideia. Outras vezes, no momento crucial, faço as coisas ficarem mais fáceis. E assim por diante. Mas a maior parte das pessoas não nota isto. O velho contou que, na semana passada, ele tinha sido forçado a aparecer para um garimpeiro sob a forma de uma pedra. O garimpeiro tinha largado tudo para ir em busca de esmeraldas. Durante 5 anos trabalhou num rio e tinha quebrado 999.999 pedras em busca de uma esmeralda. Neste ponto, o garimpeiro pensou em desistir e só faltava uma pedra, apenas uma pedra, para ele descobrir sua esmeralda. Como ele tinha sido um homem que havia apostado em sua lenda pessoal, o velho resolveu interferir. Transformou-se numa pedra que rolou sobre o pé do garimpeiro. Este, com a raiva e frustração dos 5 anos perdidos, atirou a pedra longe. Mas atirou com tanta força que ela bateu em outra pedra e esta se quebrou, mostrando a mais bela esmeralda do mundo. As pessoas aprendem muito cedo sua razão de viver, disse o velho com uma certa amargura nos olhos. Talvez seja por isso que elas desistem tão cedo também. Mas assim é o mundo. Então o rapaz se lembrou que a conversa havia começado com o tesouro escondido. Os tesouros são levantados da terra pela torrente de água e enterrados por estas mesmas enchentes, disse o velho. Se você quiser saber sobre seu tesouro, terá que me ceder 1/10 de suas ovelhas. E não serve 1/10 do tesouro? O velho ficou decepcionado. Se você sair prometendo o que ainda não tem, vai perder sua vontade de consegui-lo. O rapaz então contou que tinha prometido 1/10 à cigana. Os ciganos são espertos, suspirou o velho. De qualquer maneira, é bom você aprender que tudo na vida tem um preço. É isto que os guerreiros da luz tentam ensinar. O velho devolveu o livro ao rapaz. Amanhã, nesta mesma hora, você me traz 1/10 de suas ovelhas. Eu lhe ensinarei como conseguir o tesouro escondido. Boa tarde. E sumiu numa das esquinas da praça. O rapaz tentou ler o livro, mas não conseguiu concentrar-se mais. Estava agitado e tenso porque sabia que o velho falava a verdade. Foi até o pipoqueiro, comprou um saco de pipocas enquanto pensava se devia ou não contar a ele o que o velho dissera. Às vezes é melhor deixar as coisas como estão, pensou o rapaz e ficou quieto. Se dissesse algo, o pipoqueiro ia ficar 3 dias pensando em largar tudo, mas estava muito acostumado com sua carrocinha. Ele podia evitar este sofrimento ao pipoqueiro. Começou a andar sem rumo pela cidade e foi até o porto. Havia um pequeno prédio, e no prédio havia uma janelinha onde as pessoas compravam passagens. O Egito estava na África. Quer alguma coisa? Perguntou o sujeito no guichê. Talvez amanhã, disse o rapaz, se afastando. Se vendesse apenas uma ovelha, podia chegar até o outro lado do estreito. Era uma ideia que o apavorava. Mais um sonhador, disse o sujeito do guichê ao seu assistente, enquanto o rapaz se afastava. Não tem dinheiro para viajar. Quando estava no guichê, o rapaz havia se lembrado de suas ovelhas e sentiu medo de voltar para junto delas.
2 anos haviam passado aprendendo tudo sobre a arte do pastoreio. Sabia tosquear, cuidar das ovelhas grávidas, proteger os animais contra os lobos. Conhecia todos os campos e pastos de Andaluzia. Conhecia o preço justo de comprar e vender cada um dos seus animais. Resolveu voltar até o estábulo de seu amigo pelo caminho mais longo. A cidade também tinha um castelo, e ele resolveu subir a rampa de pedra e sentar-se numa de suas muradas. Lá de cima, ele podia ver a África. Alguém, certa vez, havia lhe explicado que por ali chegaram os mouros, que ocuparam durante tantos anos quase toda a Espanha. O rapaz detestava os mouros. Eles é que tinham trazido os ciganos. De lá, podia ver também quase toda a cidade, inclusive a praça onde havia conversado com o velho. Maldita hora em que encontrei este velho, pensou ele. Tinha ido apenas buscar uma mulher que interpretasse sonhos. Nem a mulher nem o velho davam qualquer importância para o fato de que ele era um pastor. Eram pessoas solitárias, que já não acreditavam mais na vida e não entendiam que os pastores terminam apegados às suas ovelhas. Ele conhecia em detalhes cada uma delas. Sabia qual mancava, qual iria dar cria daqui a 2 meses e quais eram as mais preguiçosas. Sabia também como tosqueá-las e como matá-las. Se resolvesse partir, elas sofreriam. Um vento começou a soprar. Ele conhecia aquele vento. As pessoas o chamavam de Levante, porque com este vento chegaram também as hordas de infiéis. Até conhecer Tarifa, nunca havia pensado que a África estava tão perto. Isto era um grande perigo. Os mouros poderiam invadir novamente. O levante começou a soprar mais forte. Estou entre as ovelhas e o tesouro, pensava o rapaz. Tinha que decidir-se entre alguma coisa que havia se acostumado e alguma coisa que gostaria de ter. Havia também a filha do comerciante, mas ela não era tão importante como as ovelhas, porque não dependia dele. Talvez sequer se lembrasse dele. Teve certeza de que, se não aparecesse daqui a 2 dias, a menina não iria notar. Para ela, todos os dias eram iguais. E quando todos os dias ficam iguais, é porque as pessoas deixaram de perceber as coisas boas que aparecem em suas vidas sempre que o sol cruza o céu. Eu larguei meu pai, minha mãe e o castelo da minha cidade. Eles se acostumaram e eu me acostumei. As ovelhas também vão se acostumar com a minha falta, pensou o rapaz. De lá de cima ele olhou a praça. O pipoqueiro continuava vendendo suas pipocas. Um jovem casal sentou-se no banco onde ele havia conversado com o velho e deram um longo beijo. O pipoqueiro disse para si mesmo sem completar a frase. Porque o levante havia começado a soprar com mais força e ele ficou sentindo o vento no rosto. Ele trazia os mouros, é verdade, mas também trazia o cheiro do deserto e das mulheres cobertas com véu. Trazia o suor e os sonhos dos homens que um dia haviam partido em busca do desconhecido, de ouro, de aventuras e de pirâmides. O rapaz começou a invejar a liberdade do vento e percebeu que poderia ser como ele. Nada o impedia, exceto ele próprio. As ovelhas, a filha do comerciante, os campos de Andaluzia, eram apenas os passos de sua lenda pessoal. No dia seguinte, o rapaz encontrou-se com o velho ao meio-dia. Trazia 6 ovelhas consigo. Estou surpreso, disse ele. Meu amigo comprou imediatamente as ovelhas. Disse que a vida inteira havia sonhado em ser pastor, e aquilo era um bom sinal. É sempre assim, disse o velho. Chamamos de princípio favorável. Se você for jogar baralho pela primeira vez, com quase toda certeza irá ganhar. Sorte de principiante. E por quê? Porque a vida quer que você viva a sua lenda pessoal. Depois começou a examinar as 6 ovelhas e descobriu que uma mancava. O rapaz explicou que isso não tinha importância, porque ela era mais inteligente e produzia bastante lã. Onde está o tesouro? Perguntou. O tesouro está no Egito, perto das pirâmides. O rapaz levou um susto. A velha tinha dito a mesma coisa, mas não tinha cobrado nada. Para chegar até ele, você terá que seguir os sinais. Deus escreveu no mundo o caminho que cada homem deve seguir. É só ler o que ele escreveu para você. Antes que o rapaz dissesse alguma coisa, uma mariposa começou a esvoaçar entre ele e o velho. Lembrou-se de seu avô. Quando ele era criança, seu avô lhe dissera que as mariposas eram um sinal de boa sorte, como os grilos, as esperanças, as lagartixas
e os trevos de 4 folhas. Isto, disse o velho, que era capaz de ler seus pensamentos. Exatamente como seu avô lhe ensinou. Estes são os sinais. Depois o velho abriu o manto que lhe cobriu o peito. O rapaz ficou impressionado com o que viu, e lembrou-se do brilho que havia notado no dia anterior. O velho tinha um peitoral de ouro maciço, coberto de pedras preciosas. Era realmente um rei. Devia estar disfarçado assim para fugir dos salteadores. Tome, disse o velho, tirando uma pedra branca e uma pedra negra que estavam presas no centro do peitoral de ouro. Chamam-se Urim e Tumim. A preta quer dizer sim, a branca quer dizer não. Quando você não conseguir enxergar os sinais, elas servem. Faça sempre uma pergunta objetiva. Mas, de uma maneira geral, procure tomar suas decisões. O tesouro está nas pirâmides, e isto você já sabia. Mas teve que pagar 6 ovelhas porque eu lhe ajudei a tomar uma decisão. O rapaz guardou as pedras no alforje. Daqui por diante tomaria suas próprias decisões. Não se esqueça de que tudo é uma coisa só. Não se esqueça da linguagem dos sinais. E, sobretudo, não se esqueça de ir até o fim de sua lenda pessoal. Antes, porém, gostaria de contar-lhe uma pequena história. Certo mercador enviou seu filho para aprender o segredo da felicidade com o mais sábio de todos os homens. O rapaz andou durante 40 dias pelo deserto, até chegar a um belo castelo no alto de uma montanha. Lá vivia o sábio que o rapaz buscava. Ao invés de encontrar um homem santo, porém, o nosso herói entrou numa sala e viu uma atividade imensa. Mercadores entravam e saíam, pessoas conversavam pelos cantos, uma pequena orquestra tocava melodias suaves. E havia uma farta mesa com os mais deliciosos pratos daquela região do mundo. O sábio conversava com todos, e o rapaz teve que esperar 2 horas até chegar sua vez de ser atendido. O sábio ouviu atentamente o motivo da visita do rapaz, mas disse-lhe que naquele momento não tinha tempo de explicar-lhe o segredo da felicidade. Sugeriu que o rapaz desse um passeio por seu palácio e voltasse dali a 2 horas. Entretanto, quero lhe pedir um favor, completou o sábio, entregando ao rapaz uma colher de chá, onde pingou 2 gotas de óleo. Enquanto você estiver caminhando, carregue esta colher sem deixar que o óleo seja derramado. O rapaz começou a subir e descer as escadas do palácio, mantendo sempre os olhos fixos na colher. Ao final de 2 horas, retornou à presença do sábio. Então, perguntou o sábio, você viu as tapeçarias da Pérsia que estão na minha sala de jantar? Viu o jardim que o mestre dos jardineiros demorou 10 anos para criar? Reparou nos belos pergaminhos de minha biblioteca? O rapaz, envergonhado, confessou que não havia visto nada. Sua única preocupação era não derramar as gotas de óleo que o sábio lhe havia confiado. Pois então volte e conheça as maravilhas do meu mundo, disse o sábio. Você não pode confiar num homem se não conhece sua casa. Já mais tranquilo, o rapaz pegou a colher e voltou a passear pelo palácio, desta vez reparando em todas as obras de arte que pendiam do teto e das paredes. Viu os jardins, as montanhas ao redor, a delicadeza das flores, o requinte com que cada obra de arte estava colocada em seu lugar. De volta à presença do sábio, relatou pormenorizadamente tudo o que havia visto. Mas onde estão as 2 gotas de óleo que lhe confiei? Perguntou o sábio. Olhando para a colher, o rapaz percebeu que as havia derramado. Pois este é o único conselho que eu tenho para lhe dar, disse o mais sábio dos sábios. O segredo da felicidade está em olhar todas as maravilhas do mundo e nunca se esquecer das 2 gotas de óleo na colher. O rapaz ficou em silêncio. Havia compreendido a história do velho rei. Um pastor gosta de viajar, mas jamais esquece suas ovelhas. O velho olhou para o rapaz e, com as 2 mãos espalmadas, fez alguns gestos estranhos em sua cabeça. Depois, pegou os animais e seguiu seu caminho. No alto da pequena cidade de Tarifa, existe um velho forte construído pelos mouros, e quem senta em suas muralhas consegue enxergar uma praça, um pipoqueiro e um pedaço da África. Melquisedeque, o rei de Salém, sentou-se na murada do forte aquela tarde,
e sentiu o vento levante no rosto. As ovelhas esperneavam ao seu lado, com medo do novo dono, e excitadas com tantas mudanças. Tudo o que elas queriam era apenas comida e água. Melquisedeque olhou o pequeno navio que estava zarpando do porto. Nunca mais tornaria a ver o rapaz, da mesma maneira como jamais tornou a ver Abraão depois de lhe ter cobrado o dízimo. Entretanto, esta era a sua obra. Os deuses não devem ter desejos, porque os deuses não têm lenda pessoal. Entretanto, o rei de Salém torceu intimamente para que o rapaz tivesse êxito. Pena que ele vai logo esquecer meu nome, pensou. Devia ter repetido mais de uma vez. Assim, quando falasse a meu respeito, diria que sou Melquisedeque, o rei de Salém. Depois olhou para o céu meio arrependido. Sei que é vaidade das vaidades, como tu disseste, Senhor. Mas um velho rei, às vezes, tem que sentir orgulho de si mesmo. Como é estranha a África, pensou o rapaz. Estava sentado numa espécie de bar igual a outros bares que ele havia encontrado nas ruelas estreitas da cidade. Algumas pessoas fumavam um cachimbo gigante que era passado de boca em boca. Em poucas horas, havia visto homens de mãos dadas, mulheres com o rosto coberto, os sacerdotes que subiam em longas torres e começavam a cantar, enquanto todos à sua volta se ajoelhavam e batiam com a cabeça no solo. Coisa de infiéis, disse para si mesmo. Quando criança, via sempre na igreja da sua aldeia uma imagem de São Santiago Matamouros em seu cavalo branco com a espada desembainhada e figuras como aquelas debaixo de seus pés. O rapaz sentia-se mal e terrivelmente só. Os infiéis tinham um olhar sinistro. Além disso, na pressa de viajar, ele havia se esquecido de um detalhe, um único detalhe que podia afastá-lo do seu tesouro por muito tempo. Naquele país, todos falavam árabe. O dono do bar se aproximou e o rapaz apontou para uma bebida que tinha sido servida em outra mesa. Era um chá amargo. O rapaz preferia beber vinho. Mas não devia preocupar-se com isto agora. Tinha que pensar apenas no seu tesouro e a maneira de consegui-lo. A venda das ovelhas lhe havia deixado com bastante dinheiro no bolso, e o rapaz sabia que o dinheiro era mágico. Com ele, ninguém jamais está sozinho. Daqui a pouco, talvez em alguns dias, estaria junto das pirâmides. Um velho com todo aquele ouro no peito não precisava mentir para ganhar 6 ovelhas. O velho lhe havia falado de sinais. Enquanto atravessava o mar, ele havia pensado nos sinais. Sim, sabia do que ele estava falando. Durante o tempo em que estivera nos campos de Andaluzia, havia se acostumado a ler na terra e nos céus as condições do caminho que devia seguir. Aprendera que certo pássaro indicava uma cobra por perto, e que determinado arbusto era sinal de água daqui a alguns quilômetros. As ovelhas lhe haviam ensinado isto. Se Deus conduz tão bem as ovelhas, também conduzirá o homem, refletiu e ficou mais tranquilo. O chá parecia menos amargo. Quem é você? Ouviu uma voz em espanhol. O rapaz ficou imensamente aliviado. Estava pensando em sinais e alguém tinha aparecido. Como você fala espanhol? Perguntou. O recém-chegado era um rapaz vestido à maneira dos ocidentais, mas a cor de sua pele indicava que devia ser daquela cidade. Tinha mais ou menos sua altura e sua idade. Quase todo mundo aqui fala espanhol. Estamos a apenas 2 horas da Espanha. Sente-se e peça alguma coisa por minha conta, disse o rapaz. E peça um vinho para mim. Detesto este chá. Não há vinho no país, disse o recém-chegado. A religião não permite. O rapaz disse então que precisava chegar até as pirâmides. Quase ia falando do tesouro, mas resolveu ficar calado. Senão, era bem capaz do árabe querer uma parte para levá-lo até lá. Lembrou-se do que o velho lhe dissera a respeito de ofertas. Gostaria que me levasse até lá, se puder. Posso lhe pagar como guia. Você tem ideia de como chegar até lá? O rapaz reparou que o dono do bar estava por perto, ouvindo atentamente a conversa. Sentia-se incomodado com a presença dele, mas tinha encontrado um guia e não ia perder esta oportunidade. Você tem que atravessar todo o deserto de Saara, disse o recém-chegado. E para isto precisamos de dinheiro. Quero saber se você tem dinheiro suficiente. O rapaz achou estranha a pergunta, mas confiava no velho, e o velho lhe falara que quando se quer uma coisa, o universo sempre conspira a favor.
Tirou seu dinheiro do bolso e mostrou ao recém-chegado. O dono do bar aproximou-se e olhou também. Os dois trocaram algumas palavras em árabe. O dono do bar parecia irritado. Vamos embora, disse o recém-chegado. Ele não quer que continuemos aqui. O rapaz ficou aliviado. Levantou-se para pagar a conta, mas o dono o agarrou e começou a falar sem parar. O rapaz era forte, mas estava numa terra estrangeira. Foi seu novo amigo que empurrou o dono para o lado e puxou o rapaz para fora. Ele queria seu dinheiro, disse. Tanger não é igual ao resto da África. Estamos num porto, e os portos têm sempre muitos ladrões. Ele podia confiar em seu novo amigo. Tinha lhe ajudado numa situação crítica. Tirou o dinheiro do bolso e contou. Podemos chegar amanhã nas pirâmides, disse o outro pegando o dinheiro. Mas preciso comprar 2 camelos. Saíram andando pelas ruas estreitas de Tanger. Em todo canto haviam barracas de coisas para vender. Chegaram, enfim, no meio de uma grande praça, onde funcionava o mercado. Haviam milhares de pessoas discutindo, vendendo, comprando, hortaliças misturadas com adagas, tapetes junto com todo tipo de cachimbos. Mas o rapaz não tirava o olho de seu novo amigo. Afinal de contas, ele estava com todo o seu dinheiro nas mãos. Pensou em pedi-lo de volta, mas achou que seria indelicado. Ele não conhecia o costume das terras estranhas que estava pisando. Basta vigiá-lo, disse para si mesmo. Era mais forte que o outro. De repente, no meio de toda aquela confusão, estava a mais bela espada que seus olhos já haviam visto. A bainha era prateada e o cabo negro cravejado de pedras. O rapaz prometeu a si mesmo que, quando voltasse do Egito, ia comprar aquela espada. Pergunte ao dono da barraca quanto custa, disse ele ao amigo. Mas percebeu que tinha ficado 2 segundos distraído olhando a espada. Seu coração ficou pequeno, como se o peito tivesse subitamente encolhido. Teve medo de olhar para o lado, porque sabia o que ia encontrar. Os olhos continuaram fixos na bela espada por mais alguns momentos, até que o rapaz tomou coragem e se virou. Em volta dele, o mercado, as pessoas indo e vindo, gritando e comprando, os tapetes misturados com avelãs, as alfaces junto às bandejas de cobre, os homens de mãos dadas pelas ruas, as mulheres de véu, o cheiro de comida estranha, e em nenhum lugar, mas em nenhum lugar mesmo, o rosto de seu companheiro. O rapaz ainda quis pensar que haviam se perdido por acaso. Resolveu ficar ali mesmo esperando que o outro voltasse. Pouco tempo depois, um sujeito subiu numa daquelas torres e começou a cantar. Todas as pessoas ajoelharam-se no chão, bateram com a cabeça no solo e cantaram também. Depois, como um bando de formigas trabalhadoras, desfizeram as barracas e foram embora. O sol começou a ir embora também. O rapaz olhou o sol durante muito tempo, até que ele se escondeu atrás das casas brancas que davam a volta na praça. Lembrou-se que quando aquele sol nascera de manhã, ele estava em outro continente, era um pastor, tinha 60 ovelhas e um encontro marcado com uma moça. De manhã, ele sabia tudo o que iria acontecer enquanto andava pelos campos. Entretanto, agora que o sol se escondia, ele estava num país diferente, um estranho numa terra estranha, onde nem sequer podia entender a língua que falavam. Já não era um pastor e não tinha mais nada na vida, nem mesmo dinheiro para voltar e começar tudo de novo. Tudo isto entre o nascente e o poente do mesmo sol, pensou o rapaz. E sentiu pena de si mesmo, porque às vezes as coisas mudam na vida no espaço de um simples grito, antes que as pessoas possam se acostumar com elas. Tinha vergonha de chorar. Jamais havia chorado na frente de suas próprias ovelhas. Entretanto, o mercado estava vazio e ele estava longe da pátria. O rapaz chorou. Chorou porque Deus era injusto e retribuía desta maneira as pessoas que acreditavam em seus próprios sonhos. Quando eu estava com as ovelhas, eu era feliz e espalhava sempre felicidade à minha volta. As pessoas me viam chegar e me recebiam bem. Mas agora estou triste e infeliz. O que farei? Vou ser mais amargo e não vou confiar nas pessoas porque uma pessoa me traiu. Vou odiar aqueles que encontraram tesouros escondidos porque eu não encontrei o meu. E vou sempre procurar manter o pouco que tenho porque sou pequeno demais para abraçar o mundo.